Vamos lá, então. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu estou com um pouco de resfriado. Certamente a qualidade da voz não é a mesma, mas eu acho que vocês estão mais preocupados com o conteúdo da aula do que com a voz, né? Na semana passada, no nosso último encontro, a gente finalizou a questão dos sinais de pontuação. Eu sempre disponibilizo no grupo um material para autodidatismo. É um material que você vai usar fora da aula online, é para você poder aplicar o conhecimento através desse material. A cada aula eu disponibilizo algumas folhas. Nessas folhas a gente tem uma parte de conteúdo, um conteúdo que não é minucioso, porque não se compara a uma gramática. O ideal é que você tenha uma gramática e possa fazer consultas. Tem toda a parte teórica. Logo em seguida, tem uma bateria de exercícios, que eu chamo de exercícios de fixação. São exercícios simples, fáceis, mais comuns. E depois, então, eu coloco questões de provas, que é para a gente se familiarizar com um assunto nas respectivas bancas, como as bancas costumam cobrar determinado assunto. Então, no nosso último encontro, a gente falou sobre Cicerone, a dinâmica dos sinais de pontuação, e eu falei sobre ponto e vírgula. Deixei com vocês um material e espero que vocês tenham feito, e depois eu não estou me recordando agora, se eu já encaminhei para vocês o gabarito, o que não me impede de encaminhar novamente, se for o caso. Sinais de pontuação caem em qualquer prova, de qualquer banca, é um assunto que a gente tem que saber, tá certo? Depois de sinais de pontuação, assim, se eu estivesse fazendo um escalonamento, se eu fosse organizar por ordem de importância, de prioridade, eu organizaria assim mesmo, dessa forma. Primeiramente, sinais de pontuação. Os sinais de pontuação que a banca IBAN costuma cobrar em suas provas mais recentes, 2022, são as vírgulas, separando aposto, vocativo, vírgula, fazendo a marcação de termo antecipado. Se a gente considerar que a ordem direta dos termos é sujeito, verbo e complementos, você tem uma continuidade desses termos, um do ladinho do outro, sem nenhuma interferência de um outro termo, e aí basta o ponto final. Se o sujeito estiver separando o verbo, e o verbo estiver separando dos seus complementos, estiver sendo separado por um termo, esse termo ou é um aposto ou é um vocativo, e as vírgulas são obrigatórias. Depois nós falamos sobre o uso do ponto e vírgula, onde eu disse que para cada estrutura frasal completa, sujeito, verbo e complemento, se o seu texto acaba aí, você vai usar o ponto final, porque o ponto final é um ponto que finaliza. Se você tem sujeito, verbo, complemento, e seu texto não acabou, essa é uma excelente razão para você usar ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula é um sinal de pontuação intermediário, sim, entre o ponto e a vírgula, e nós o usamos toda vez que tiver uma estrutura frasal completa. Sujeito, verbo, complemento, ponto e vírgula. Sujeito, verbo, complemento, ponto e vírgula, dependendo de quantas outras informações o texto apresentar. Para quem está chegando agora, quero justificar a baixa qualidade da minha voz. Eu venho de um resfriado brabo,
e estou com a garganta muito machucada. E vocês sabem, né? Professor não pode faltar. Professor, quando falta, a cada 50 minutos, coloca 50 pessoas no corredor reclamando, não tem escola que dê conta disso, que goste disso. Então, desculpa, não tem outro jeito a não ser trabalhar, a não ser dar aula, mas a minha voz está bastante prejudicada. Eu estou aqui com a água, vou bebendo na medida do possível, e eu me senti muito desconfortável. Aviso isso para vocês e interrompo a aula. Tudo bem? Vou baixar o material sem mais delongas, que é para a gente ir se apropriando dele. Me informem se vocês estão com a tela cheia. Por favor, o que vocês veem na tela? Preciso que alguém diga se para vocês aparece. A matéria de crase. Obrigada. Obrigada. Ok. Hoje a gente vai falar sobre crase. Eu ainda não entendi qual é o constrangimento online que vocês têm, que têm dificuldade de responder aos apelos. Pois bem, nós vamos falar agora sobre crase. Sinais de pontuação apresenta a sua dificuldade porque a gente não viu isso adequadamente lá atrás no ensino fundamental e igualmente no ensino médio. Crase não é diferente, a gente traz ranço, né? Problemas do aprendizado incompleto e a gente arrasta para a vida adulta. Nada que não possa ser devidamente consertado. Obrigada, Flavinha, pela ajuda, orientação que você está me passando aqui pelo WhatsApp. Muito bem. A crase é um fenômeno linguístico. Acontece com a língua, no nosso caso, com a língua portuguesa. E para qualquer pessoa, para quem eu perguntar o que é crase, a resposta imediata é essa que está na tela. Jacira, crase é A mais A. E aí eu tenho um filho que é professor de matemática, eu pergunto para ele, vem cá, A mais A é A ao quadrado? Ele, não, cara, A mais A é igual a 2A. Eu achei que poderia ser AIS, A no singular mais A no singular, um A no plural. Ele, não, nada disso. Eu digo, então esquece que matemática é difícil, vamos para o português. A crase é um fenômeno linguístico caracterizado pela presença de dois Ais da mesma natureza gráfica, uma bola e uma perninha. O segredo está aqui. Desses dois Ais, qual é a posição deles, o comportamento que eles têm? Vai acompanhando a seta no meu mouse. Olha aqui, o primeiro A é uma preposição. Para ter preposição, tem que ter antes da preposição um VTI, verbo transitivo indireto. São verbos que pedem como complemento uma preposição. Se a preposição for a, que não existe só uma preposição, mas se a preposição solicitada pelo verbo for a, beleza. Vamos para o próximo A. É um somatório, ok? Próximo A. É o A, artigo, que, como bem sabemos, acompanha um substantivo. Este somatório de A preposição com A artigo me dá o A
com um acento indicativo de crase. Quem não sabe transitividade não sabe crase. Então, para entender a transitividade é quando eu tenho um verbo transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação. A transitividade é o trânsito que o verbo faz na oração, na frase, no qual ele está inserido. Acompanhe meu mouse aqui, por favor. Amo, o verbo é amar. Amo, quem ama, ama alguma coisa. Amo pessoas que me fazem pensar. Observe que o complemento do verbo amar, ele transita diretamente para o objeto do amor, o verbo amar. Olha o que acontece. Aqui, ó, acompanha a seta. O verbo é amar. Este verbo tem por complemento pessoas que me fazem pensar. O meu verbo, ele está ligado, grudado, do ladinho. Então, não há trânsito. O trânsito do verbo é direto para o objeto do amor, para a coisa amada, que é pessoas. Então, se o meu verbo transita diretamente, eu chamo de VTD, verbo transitivo direto. Vamos para o outro verbo, que é gostar. Quem gosta, gosta de algo. Gosto de pessoas que falam o que pensam. Observe que o complemento do verbo gostar, ele não transita diretamente. O verbo gostar, ele não vai percorrer o trânsito direto para a coisa gostada. Ele vai passar antes por uma preposição. Então, gosto de pessoas que falam o que pensam. Então, se o complemento do verbo gostar não transita diretamente para o objeto do gostar, que é pessoas, eu tenho, então, um verbo que é transitivo e indireto, também chamado de VTI. Vamos para o próximo. O filho do seu Josemar já nasceu. Observe que o verbo é nascer. A minha oração acaba com o verbo. Então, esse é um verbo que não vai transitar, não tem espaço para ele não pede complemento, ele se basta. O filho do seu Josemar já nasceu. As demais informações nada acrescentam à significação da ação de nascer. Nasceu, está nascido. Morreu, está morrido. Viajou, foi embora. Verbos que não pedem complemento. Se o verbo não pede nenhum tipo de complemento, ele é um verbo que se basta, eu o chamo de verbo que não transita. Ou seja, verbo intransitivo. Tudo bem? Última frase. A menina Sofia parece cansada. Observe que o verbo parece, ele estabelece um vínculo entre a menina Sofia e o que se diz dela, cansada. Cansada é um atributo da menina Sofia. Aliás, se o verbo não aparecesse, você entenderia. A menina Sofia cansada. Você entende que a menina parece, ela não é cansada, ela não estará cansada. É uma circunstância, é temporal, é circunstancial.
Então, esse é um verbo que estabelece um vínculo apenas entre o sujeito e a característica atribuída ao sujeito. Então, esse é um verbo que está aqui apenas para ligar um termo ao outro, e por essa razão eu o chamo de verbo de ligação. Regra geral para o uso da crase. Eu tenho um verbo que exige a preposição a. Somo a uma palavra feminina que obrigatoriamente vai me exigir o artigo feminino. Eu tenho aqueles dois As que eu falei logo na primeira tela. Então, A mais A é igual a A com acento de crase. O verbo agora é ir. Vou, tá certo? Quem vai a algum lugar. Então, esse primeiro a, ele, na verdade, pertence ao verbo, porque este é um verbo que exige preposição. Vou a. Vamos ver o local, o lugar para onde se vai. Praia. Opa, praia não é um substantivo feminino, então vai exigir um artigo feminino. Então, eu vou ter o somatório do a, que pertence ao verbo, do a, que pertence à praia. Esse somatório de a mais a vai me dar o a com acento indicativo de crase. Se a gente tem uma locução adverbial, isso também exige preposição. Seguiu, como, dando ideia, né, de modo, maneira. Seguiu a. Palavra seguinte é uma palavra feminina. É um substantivo, uma palavra feminina, vai pedir um artigo igualmente feminino. Então, eu vou ter de novo um a, mais o a, que vai me dar o a com acento indicativo de crase. Nas indicações de horas, se a gente tem hora de relógio, um horário preciso e inconfundível, eu tenho a crase. Chegou às 8 horas. 8 horas só pode ser 1 hora depois das 7, 1 hora a menos que 9, mas é no turno da manhã. Então, quando existe essa precisão de horário, existe o acento de crase. Mas se eu colocasse assim, né, chegarei daqui a 8 horas. Aí já não existe precisão de horário. Daqui a 8 horas vai depender da hora que eu estiver fazendo a leitura, tá certo? Olha, agora, nesse exato momento, são 20 horas e 25 minutos. Digamos que eu vou chegar daqui a 8 horas. Não existe nenhuma precisão de horário, tá certo? Até porque eu estarei chegando às 04 horas da madrugada. Se tem horário preciso, horário de relógio, tem acento de crase. Não tem horário preciso, não tem crase. Quando o termo regente, que é o termo que pede a preposição, for um termo cuja preposição solicitada seja a preposição a, e a palavra seguinte é a palavra é a letra A inicial do pronome demonstrativo. Demonstrativo a gente tem, começando com a letra A, aquele, aquela, aquilo, aquele outro, que é uma forma arcaica. Então, eu tenho 4 possibilidades desse pronome que começa com a letra A, ele levar o acento de crase. Por quê? Se o meu termo anterior pede preposição e o pronome começa com a letra A,
Dizem as gramáticas, não eu, que o pronome leva o acento de crase. Beleza? Vou avançar. Vamos treinar. Quem manda na... Pode falar. Alguém me chamou? Tem um microfone aberto, se não vai. Se quiser falar algo, fale agora. Se não tem nada a falar, é só desligar o microfone e a gente continua. O verbo é enviar. Quem envia, envia algo, muitas cartas, a alguém. Quem é o meu alguém? Moças, substantivo, feminino, plural. O que eu vou colocar aqui? Enviou muitas cartas a mais o artigo feminino plural do substantivo feminino plural. E aí eu tenho o as com acento indicativo da crase. Ah, Jacira, você não fala que está craseado, né? Não, porque não existe a ação de crasear. Não existe o verbo crasear. A crase é um fenômeno linguístico que a gente percebe, que a gente reconhece, detecta ou não. Quem manda na crase são os verbos. Então, quem envia, envia alguma coisa para a alguém. Esse é um verbo que tem duas transitividades. Ele tem um objeto indireto e ele tem um objeto que é direto. Vamos para o próximo verbo. Obedecer, desobedecer. Esse é um verbo que gosta de aparecer nas provas. Obedecer, desobedecer é um verbo transitivo e indireto. No material que eu mandei para vocês, tem uma lista dos verbos que podem apresentar dificuldade. São os verbos que têm mais de uma regência, e são os verbos que geralmente caem nas provas. Então, fiquem atentos aí na leitura desse material. Quem obedece ou desobedece faz isso a alguém, ou a algo, alguma coisa. Qual é a coisa? Ordens. Ordens não é um substantivo feminino, plural? Então, eu tenho que botar o artigo feminino, plural. Vamos para 3. O delegado atribuiu o roubo das joias à empregada. E manda na oração é o verbo. O verbo é atribuir. O delegado atribuiu o quê? O roubo das joias a quem? Ele atribuiu o roubo das joias a empregada. Empregada não é um substantivo feminino, singular, então eu tenho que botar um artigo igualmente, feminino, singular. Esse primeiro a é a preposição do verbo atribuir. O verbo atribuir é um verbo que tem duas regências. Ele pede um objeto que é direto e outro que é indireto. Então, ele pede uma preposição e aqui o substantivo vai pedir o artigo, e esse é o motivo da crase. Muita atenção para a questão de número 4. A camisa que usas é igual a alguma coisa. Que coisa? Representada pelo pronome que. O pronome que é um pronome que representa a palavra camisa. Como ficaria a minha frase? A camisa que usas é igual a
camisa que comprei ontem. Para não ficar essa repetição, camisa, camisa, foi usado um pronome relativo que retoma um substantivo anterior. Neste caso, eu tenho o fenômeno da crase. A camisa que usas é igual ao quê? A camisa que comprei ontem. Então, eu tenho a preposição, mais o a artigo, que vai me dar o a com acento de crase. O verbo agora é dirigir-se. Quem se dirige a alguém. Aqui, no caso, quem se dirige a aquela que vai dar o pronome com acento. Vai ficar 2 vezes aquela? Não entendi. Pode repetir? Vai ficar 2 vezes a palavra aquela? Não. Aqui, na verdade, eu estou só dizendo que o a pertence a dirigir-se, mas o pronome aquela vai me dar o pronome com um acento de crase. Ok? Então, na verdade, o terceiro, aquela some, o primeiro também só fica o pronome com o acento de crase. Está acompanhando a seta? Ah, sim, você está demonstrando só para mostrar que vai levar o crase, no Isso, caso, né? exatamente. Sim, sim. Ah, tá, entendi. Vamos continuar. Qual é o verbo agora? Entregue? Que entrega os documentos a alguém. Quem é o alguém? Essa senhora. Atenção, antes de pronome, eu não uso crase. Mas, Jacira, na tela anterior, você usou o acento de crase no pronome aquela. Aquela é pronome mesmo? É. Leva acento de crase mesmo? Leva. Por quê? Porque o pronome começa com a letra A. Aqui o meu pronome é demonstrativo essa, começa com a letra E. Não poderia colocar um acento de crase. 2. Não me refiro, o verbo agora é referir-se. Quem não se refere a algo. Mas que algo é esse? Essa gramática. Então, aqui eu tenho de novo um pronome demonstrativo que não aceita o artigo, porque ele é um pronome, e também eu não posso efetuar o fenômeno da crase aqui. Então, aqui eu só tenho a preposição que pertence a referir-se. Não me refiro a essa gramática. Mas me refiro a aquela. Esse somatório do a mais aquela vai dar o pronome de crase no pronome, vai dar o acento de crase no pronome aquela. Atenção para o verbo assistir. Esse também é um verbo junto com obedecer e desobedecer que costuma cair em provas. Conseguir. Jacira,
Pois não. Esse número 2 é esse aquela, não tem crase? Tem crase, sim. Ah, Só tá. não está pintado de vermelho, Ah, tá bom. mas tem sim. Obrigada. Tá, obrigada. Número 3. O verbo é assistir. Quem assiste, estando presente, olha, está assistindo o quê? Filme. Filme você está sentado, está deitado, está esparramado no sofá, você está de corpo presente. Quando a ideia é essa, quando a significação é essa, o verbo assistir é um VTI, verbo transitivo e indireto, que vai pedir a preposição a. Então, fica assim, consegui assistir a esse filme e não gostei. Ok? Verbo dar é um verbo ingrato. Quem dá alguma coisa para alguém, não tem erro, não. O verbo é dar. Deram o quê? A resposta. Ok, a resposta foi dada a quem? A você. Mas você é um pronome. Qual é o gênero de você? Masculino? Feminino? Na gramática só existem 2 gêneros. Ou é masculino ou é feminino. Não tem outra alternativa. Na gramática não tem o X para representar um outro gênero que não seja masculino e feminino. Ai, Jacira, mas isso é uma visão desatualizada socialmente, é uma visão estereotipada, isso é preconceito, isso não está atualizado. Nossa gramática tem por base a língua portuguesa, não é a língua brasileira, é a língua portuguesa. Nós somos usuários, juntamente com outros 7 países, de um idioma chamado língua portuguesa. Para a gramática ser mexida, alterada, modificada, atualizada socialmente, como querem muitos, esse assunto tem que ser levado à presidência dos 8 países. Aí os países entram num acordo, chegam a um consenso e estabelecem uma reforma ortográfica. Nessa reforma ortográfica, a mudança proposta através de acordo entre os 8 países, esse acordo vai aparecer como atualização das gramáticas. Enquanto isso não é feito, vale o que está na gramática. A gramática tem por base a Bíblia da língua portuguesa, é chamada Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é de 1940, é antigo, não passou por nenhuma atualização até agora. A gente teve uma reforma ortográfica em 1990, mas que tratou apenas de sinalização, de sinais de acentuação. Então, na gramática, para as gramáticas dos países usuários da língua portuguesa, só existe gênero masculino e gênero feminino. Vamos para 5. O verbo é apresentar. Quem apresenta, apresenta alguém para alguém. Aqui a namorada está sendo apresentada a alguém. A namorada está sendo apresentada a ele. Toda vez que eu tenho um pronome lhe, é porque isso corresponde a uma preposição, mais o pronome ele. Então, se tem o pronome lhe, é porque tem um objeto indireto. Se aqui já tem um objeto indireto, aqui temos o objeto direto. A namorada, onde a é artigo do substantivo namorado. Acabou! Deixa eu sair daqui correndo, peraí. Sobrevivi a uma tela inteira.
Professora, o último levou crase? Não. Repete qual foi o último. Apresentou-lhe a namorada. Não recebe crase, porque já tem uma preposição dentro do pronome lhe. E para Sim. um mesmo verbo, você não pode ter dois complementos. Se o lhe já tem preposição, não pode existir outra. Então, Sim. apresentou a namorada a ele. Apresentou-lhe a namorada. Ok. Ok? Mais dúvidas? Oi, aqui no número 2, não me refiro a essa gramática, né? Mas aqui no caso, não tem o a, né? É só aquela, a palavra aquela, não é isso? Exatamente. Não precisa do Do a. A. Mas tem que ter o acento de crase sobre o A do pronome, que é para deixar subentendido, tratar-se de preposição, mais o A inicial do pronome. Ah, entendi. Então, esse no número 2, a palavra aquela tem a crase, né? Tem acento de crase. Tá. Tá bom. Show. Beleza. Mais dúvidas? Cadê a Bárbara, que está quietinha demais? Priscila está quieta. Vanusa está quieta. Eu tirei minha dúvida aí com a senhora já. A senhora explica muito bem. Flávia. É difícil a gente ver se aquela com crase, né, nos textos, não sei se... Priscila, porque é padrão culto da língua. E nós não somos um bom exemplo de uso do padrão culto da língua. Nem professor de português, tá? Não somos. Porque nós nos comunicamos melhor com a coloquialidade, com a facilidade mesmo do processo comunicativo. Ninguém está preocupado em usar crase na hora que está conversando, se comunicando com alguém. Então, como esses assuntos são o padrão culto da língua, e isso só cai em prova de concurso, a gente acaba não aprendendo direito, ou não fixando, né, esse aprendizado. Aí soa estranho, ninguém, você está certa, ninguém coloca crase no pronome. O problema é, de repente, fazendo uma redação, né, a gente acabar usando um pronome que exige a crase a gente não colocar. Pois é. E não é porque a gente não saiba, isso já foi aprendido. É que como a gente não usa, acaba esquecendo. Exatamente isso. Mais dúvidas? Eu amo dúvidas. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A senhora faz correções de redações também, de concursos, de alguma coisa assim? Pronto, já está querendo a Priscila contratar os meus serviços. Não faço não, Priscila. Tem tempo para nada, menina. Eu até faço revisão de texto, que é um outro tipo de trabalho. Mas quem? Mais dúvidas? Nada, nada? Deixa eu abrir um outro arquivo, então. Vocês ficam quietinhos, eu vou procurar material aqui para vocês. Espera aí. Então, deixa eu te pedir, então, posso? Deve. Para a senhora explicar o uso da crase naquela questão que fala assim, comi um bife a cavalo. Lembra da moda? Sim. Então, existe uma... na verdade, existe uma fartura boa de regras que justificam o uso da crase e que proíbem o uso da crase. Antes da palavra com significação
à moda de, usa-se a crase independente do gênero da palavra. Então, usa sapatos a Luís XV. Não, Luís é palavra masculina. Pois é, mas como significa a moda de, tem o acento de crase. Eu, se tivessem me consultado na hora de fazer gramática, eu teria dito que eu acho que não precisa, não. Palavra masculina, não precisa, não. Mas, dizem todas as gramáticas, Vanusa, que se a significação for maneira como, moda de, leva crase. Sim, obrigada. Né? Se ninguém tem nada para falar, vou abrir aqui um outro material. Abrindo agora. Acho que eu não vou conseguir abrir, não. Espera aí. Puxa vida. Meu documento sumiu. Dá para começar a fazer o exercício, professora. Pois é, eu estou tentando abrir. Ah, sim. Esse exercício que você está procurando está naquela apostila, não? Sim, está naquela apostila. Aquela apostila tem tudo, Fabiana. Já até conheço a voz da Fabiana. Essa apostila tem tudo. Vê se é essa. Eu tenho essa. Então, nessa É isso apostila, aí. a Vê. crase está na página Eu tô com ela na página 27, não é? 27. Página 27. Aqui, ó. Atenção, quem tem a... Isso. Acho que a Flávia também tem. Na página. Quem estava fazendo aula comigo no Darwin de Saquarema, tem esse material. Quem faz aula... Eu tenho. Pois é, quem faz aula comigo no Darwin de Araruama, nem todos têm. Espera um pouquinho, porque aqui... Agora, aqueles exercícios que você acabou de passar, não tem, né? Tem. Eu procurei e não achei, engraçado. É isso, não acredito. Na página 27. 27? Não é não? Não, esses exercícios que você acabou de passar. Esse aqui foram 5, depois mais 5, né? Não tem, não. Eu procurei e acabei copiando. Mas tudo bem. Na página 32. Depois do número 9. Já achei, já achei. Show. Tá vendo Tá? aí? Beleza. Para quem tem a apostila, na página 32, para quem estava. Mas eu copiei esse material todo e coloquei no grupo, tá? Então, peguem, por favor, porque no grupo a paginação é outra. Todos já localizaram? Vocês estão com o material aberto aí? Não, eu preciso abrir, não é isso? Pronto, acho que agora vai. Peraí.
Pronto, agora eu estou com a apostila aberta. Eu ir para a página 32. Passamos por sinais de pontuação, que a gente já viu. Está tudo na mesma... Professora, Oi. das apostilas que você indicou no grupo, essa é a mais completa, que você indicaria que fizesse a compra? Exatamente. Que assim, ó, o combinado com o curso e vocês é que a cada aula o professor disponibiliza material, né? Só que como eu tenho muitos materiais, inclusive a apostila completa, você pode adquirir esse material da apostila completa, só precisa me chamar no privado para eu poder explicar como é que funciona. Então, estou aqui agora com a tela aberta, suponho que vocês estejam vendo. O que você comprou de ensino, coisa pequena de ensino? Não entendi. Régua. Chegou, não chegou, aqui sem prazer. Professora, Oi. nessa apostila ela tem vários assuntos de português ou ela contém somente o que a banca IBAN costuma cobrar? Não, ela é base para todos os concursos, tem todos os assuntos. Ah, entendi. Aí você está destacando que geralmente a IBAN cobra. Entendi. Então, é porque... Um minuto, quero... Pronto, encontrei. Vê se vocês estão... Encontrei. O conteúdo programático de qualquer concurso é o mesmo, porque a gramática é a mesma. Só que tem banca que trabalha com mais semântica, por exemplo, que morfologia, que sintaxe. Por exemplo, a FGV trabalha 95% das questões são de semântica. O IBAN é o contrário, 90% das questões são de morfossintaxe, que é a parte de morfologia, mais a parte de sintaxe. Por exemplo, a parte de português, saiu o edital hoje do INSS, né? A banca Sebrasp. Eu poderia também estudar por essa apostila, a parte de português? Todo o conteúdo da banca Sebrasp, isso, SESP. Sebrasp. Todo o conteúdo da banca Sebrasp para o concurso do INSS está nessa apostila também. Me chama no pisado que a gente conversa. Então, olha só, nós já fizemos. Dirija-se àquela senhora. Vocês estão olhando para a tela? Sim. Sim. Então, nós fizemos a número 1, desobedeceu às ordens dos pais. O delegado atribuiu o roubo das joias à empregada. Dirija-se àquela senhora, entregue os documentos a essa senhora. Consegui assistir a esse filme e não gostei. Deram a resposta a você. Apresentou-lhe a namorada. Agora eu tenho apresentou o. Quando eu tenho o pronome lhe, é só olhar para a tela que eu estou colocando uma taxa.
Quando eu tenho o pronome lhe, fica subentendido que eu tenho a preposição mais ele. Apresentou a ele, apresentou-lhe. Quando eu tenho o pronome o, eu tenho apenas o correspondente ele. Então, agora apresentou ele a alguém. Quem é o alguém? Namorada, substantivo, feminino, singular. Então, agora eu vou juntar a preposição do verbo, o artigo, né, do substantivo namorada, tá certo? Mais a preposição, porque eu tenho um verbo que é transitivo, direto e indireto. Então, apresentou-o a namorado, ou seja, a com acento de crase. Ok? Ok? Olhando para a tela. Pode explicar esse mais uma vez? Sim. Quando eu tenho o pronome lhe, fica subentendido que esse lhe corresponde, estou na questão 7, tá? Fica Sim, essa questão 7 eu entendi, eu não entendi essa 8. Eu sei, mas questão para do você U. entender a 8, eu preciso repassar a 7. Tá bom. Olha só, aqui na 7 você tem o pronome lhe, que equivale à preposição, mais o pronome ele. Então, se aqui eu já tenho uma preposição, para a palavra namorada, eu vou ter apenas o artigo. Tá certo? Então, aqui eu tenho o artigo a namorada. Aqui no lhe, que significa a ele, onde esse a é uma preposição, tá certo? Então, assim, toda vez que aparece o lhe, significa que existe uma preposição. E o mesmo verbo, aqui a gente tem um verbo que é transitivo e indireto, mais direto. Então, ele tem um objeto direto e ele tem um objeto indireto. Se o meu verbo tem duas transitividades, uma mais uma, eu digo que ele é um verbo que tem duas transitividades, ou ele é bitransitivo. Agora, vai aqui para baixo. O verbo é apresentar. Quem apresenta, apresenta alguém. Esse o, ele tem o correspondente, ele apresentou ele, tá certo? Eu represento com o, e agora eu tenho a namorada. Namorada não é substantivo, feminino, singular. Então, apresentou ele a namorada, que vai dar o a com o acento de crase. Apresentou a namorada. Ah, entendi. Agora entendi. Eba. Agora, Obrigada. nada. Fiz alusões. Quem faz alusão a algo. Tá certo? Fiz alusão a quê? Vou botar isso aqui em vermelho. Fiz alusões a algo. Qual é o algo? Aquelas provas. Então fiz alusão àquelas provas, onde o a leva acento de crase. Jacira, eu nunca vi um pronome com crase. Pois é, mas ele existe. Sempre o pronome aquelas vai ter crase? Depende. Aqui tem porque quem faz alusão a algo. Então, esse a aqui é uma preposição. O algo é um substantivo
feminino, que vai receber o artigo, né? Subentendido. Então, aqui tem crase porque tem preposição. Uhum. Quem manda na crase é o verbo. Se o verbo é um VTI, um verbo transitivo indireto que pede preposição, tem crase. Se o verbo não pede preposição, não existe crase. Só existe o artigo, se a palavra seguinte for menino. Esse algo aí, ele é um substantivo? Não, o algo, na É um verdade... pronome? Não, o Pronome... algo é aquelas provas. Fica assim, ó. Espera um pouquinho, deixa eu arrumar isso aqui. Tá. Fica assim, ó. A mais A é igual àquelas com um acento de crase. Uhum. A mais A. Aí o primeiro A, ele é de fazer alusões. Quem faz alusão a alguma coisa. A quê? Que coisa é essa? Aquelas provas. O pronome começa pela letra A. A mais A igual a A com acento de crase. Entendi. Aqui o verbo é visar. Alguns candidatos visam... Deixa eu botar juntinho. A alguma coisa. Qual é a coisa a que os candidatos visam? A medicina. A mais A vai dar o A com acento de crase. Não é difícil, não. A gente só precisa fazer esse exercício. Saber se o verbo é um verbo que pede preposição, aqui no caso é o visar. Você pode consultar no Google. Visar é um verbo transitivo indireto, VTI. Os verbos transitivos e indiretos pedem preposição. Qual é a palavra seguinte? A palavra seguinte é medicina. Medicina é um substantivo feminino singular. Pede o artigo. Preposição mais artigo, deu A com acento indicativo de crase. Ok? Ok, professora, obrigada. Nada? Professora Jacira, Eis-me aqui. no número 4, que está assim, entregue os documentos, no caso, à senhora. Esse A é com crase, né? Não. Não, né? Qual é a palavra seguinte depois de documento? Documentos? É um pronome. Os. Não, a palavra seguinte, depois de documento. Pronome senhora. Senhora? Não. Essa. O verbo é entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregar o quê? Os documentos. Os documentos. Entregar os documentos a alguém. Então, o a existe porque o verbo entregar pede. Quem entrega, entrega algo a alguém. É um verbo que tem duas transitividades. É um verbo bitransitivo. Então, se o verbo pede preposição e pede também artigo, você tem que saber que a preposição existe, você tem que colocar ela aí. Qual é a palavra seguinte? Não é senhora, é essa. Essa é um pronome. Antes de pronomes não tem crase. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Mais dúvidas? Se vocês não têm mais dúvidas, eu vou descansar a minha garganta. Vou torcer para que na próxima quinta-feira eu esteja melhor. Vai, professora. Tá bom? Estou deixando Vai, no sim. grupo material para vocês fazerem. O ideal é que vocês façam tudinho. E no nosso próximo encontro, vocês me tragam somente as dúvidas. Jacira, eu não entendi de jeito maneira esse daqui. Aí a gente vai rever com calma. Tá bom. Para tentar esclarecer todas as dúvidas.
Melhoras Tá para bom. você, Jacira. Obrigada, obrigada. Obrigada Tchau, pela boa noite. Melhoras. Melhores. beijo. Beijo, tchau.